Olá pessoal, mais um podcast aqui da CGTech e estou com pessoas incríveis, sempre pessoas incríveis. E dessa vez eu estou aqui com Gustavo Nigata, é Correto, isso, Thaís. né? Ele é diretor comercial da CEL e também faz as implantações dentro dos condomínios, associações, é Isso isso? mesmo. Então tá bom. E estou aqui também com o João Gabriel Chipati, é isso? Schiapati, desculpa, Isso. Fernandes. Ele é estrategista digital e CEO da Imprenation, Exatamente. uma empresa que trabalha com a parte digital, né? Exatamente. Gostaria de agradecer a presença de vocês, A tá? gente que agradece, viu, Thaís? Imagina, Prazer. e eu gostaria muito que cada um falasse um pouquinho, né, do que faz, se apresentasse aqui para o nosso público. Então, tá legal. Bom, eu sou o Gustavo Nigata, eu sou responsável pela área comercial e também pela implantação de novos condomínios na CEL. E por que eu trabalho nessas duas partes, né? Na área comercial e na área de implantação? Normalmente, quando a CEL ela é contratada para fazer uma implantação, pode ser que o comercial prometa alguma coisa e depois a operação não entregue aquilo que foi prometido, né? Então, para que a gente garanta a qualidade, a entrega, né? Ou seja, para cumprir tudo que foi feito lá no escopo comercial, eu faço justamente essa ponte. Então, a CEL ela desenvolve todo um trabalho para poder trabalhar com as incorporadoras antes da instalação do condomínio, para poder fazer todo um planejamento e mesmo depois, quando é instituído o condomínio, a minha equipe entra em ação justamente para poder fazer toda a execução do projeto que foi planejado lá no começo. Bacana, muito trabalho aí. Não, a implantação assim dá bastante trabalho, ele é complexo, mas é só seguir uma rotina, um processo, né, ter um timing correto, que a coisa anda bem. Tá, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da implantação, desde o momento da venda do produto, né, do serviço, até a entrega. Tá legal. Tá bom? João, sua vez. Vamos lá, primeiramente é um prazer imenso estar aqui, né? Esse ambiente que a gente compartilha, né, Thaís, é um ambiente rico em informação e para você que nos acompanha, aqui é um dos melhores lugares e locais para você aprender, né? Então, primeiramente, eu me chamo João Schiapati, né? Hoje eu tenho uma empresa que se chama Imprenation e o foco da empresa é justamente trazer todo esse ambiente e essa educação e serviço digital para os síndicos e profissionais do mercado condominial, porque nos últimos anos de profissão, né, que inclusive atuei em administradoras de condomínio, eu percebi justamente essa necessidade desse público que visa não só a melhora da qualidade de vida, mas também, né, melhorar os escopos de trabalhos e prestação dos seus próprios serviços, né? Então hoje eu uno uma das três principais frentes que nós consideramos aqui profissionais do mercado digital, que são a forma de você vender o teu conteúdo como mentor, quem sabe, você um síndico pode ser, além de um prestador, um mentor para novos síndicos, né? Como agência, então, você que busca ali uma expansão, né, de reconhecimento da sua marca, você que busca ali ter mais acesso às suas mídias, às suas páginas, quem sabe até vender mais também, que é o que a gente tudo busca. E se você é um especialista que quer ser lançado dentro desse mercado. Então você tem uma ideia, tem um projeto, quem sabe até está com um projeto dentro de uma empresa nova no papel, você consegue idealizar isso daí junto conosco. Bacana. Antes da gente entrar, né, no podcast, a gente estava conversando um pouquinho aqui. Eu falei, como que a gente vai abordar o assunto, né? Porque antes mesmo desse podcast, a gente estava falando sobre a comunicação, o WhatsApp. Eu acho que encaixa direitinho com o tema de hoje, porque a gente vai falar o seguinte, como a influência da mídia digital, ela está impactando nos serviços. A gente vai falar um pouco dos serviços na área de condomínio, mas entendam que isso se aplica não só na área de condomínio, mas também de empresas, tá? Administradoras também. E qual o diferencial perante as concorrentes quando ela coloca todo esse trabalho dentro do know-how dela, né? E outra questão é a comunicação, né? Esse trabalho de estratégia, de marketing e tal, o que ele impacta na escolha de um profissional? Não é? Principalmente na área condominial. Tô correta? Tô correto, é Vamos isso. começar com esse tema, então? Vamos. Por favor. Bom, o que eu vejo nesse mercado hoje de condomínios, que é um mercado gigante, ele só vai crescer. Todo mundo está vendo na cidade de São Paulo, dentro de São Paulo, toda esquina tem uma obra, um prédio subindo. Então, isso vai fortalecer o mercado, vai fomentar para administradoras, para síndicos profissionais, para fornecedores, e é um mercado gigante. E, pessoalmente, o que eu enxergava até a pandemia?
Até a pandemia, as pessoas que moram em prédio não davam muita bola se o condomínio estava sendo bem cuidado, bem administrado. Eu mesmo, eu confesso, eu não ia em reunião de condomínio, nas famosas assembleias. Eu ficava em casa, que decidia se estava tudo ok, se a cota do condomínio estava legal, tudo bem, né? O que o síndico estava gastando, eu não estava olhando. E veio a pandemia, todo mundo foi obrigado a ficar em casa. E o que aconteceu? Todo mundo começou a prestar atenção em detalhes. Se o hall estava limpo, se a limpeza estava ok, se o elevador está funcionando. Lógico, apertou a questão financeira para muitas pessoas, né? Então, o pessoal falou, pô, será que não dá para reduzir um pouquinho, né, a cota de condomínio? Então, o público começou a ficar mais exigente com administradoras e com síndicos. E aí, especialmente em São Paulo, a régua subiu. Todo mundo teve que melhorar a qualidade na prestação de serviço. Então, isso forçou o quê? As síndicos ficarem mais profissionais, se especializarem, estudarem, e administradoras também. Por quê? Tinha muita administradora que estava na zona de conforto. O que ela faz? Emitia o boleto, fazia pagamento de conta, mandava uma prestação de contas no final do mês, e uma vez por ano aparecia na Assembleia Ordinária, que é obrigatória. Feito isso, ela nem lembrava mais que o condomínio existia. Agora está diferente. Agora, o síndico, o conselho, eles estão cobrando que a administradora seja mais presente, eles esperam que ela seja proativa, né? Ou seja, que ela não haja só se cutucar ela. Então, isso forçou as administradoras a se preocuparem muito com a experiência do cliente, Sim. com o sucesso, e também com a percepção como que a mídia está olhando, né? Que a gente está falando muito sobre comunicação. Você falando isso, me startou um podcast que a gente realizou, no qual a gente fala que o síndico, muitas vezes, há um tempo atrás, ele não se preocupava em saber sobre previsão orçamentária, ele deixava tudo na mão da administradora e a administradora só ia lá para fazer a previsão orçamentária. Isso. Hoje esse papel também inverteu, porque você está falando que hoje as administradoras estão tendo que se adaptar ao mercado, mas também os síndicos estão tendo que se adaptar. Exatamente. Né? Porque é uma via de mão dupla, digamos assim, né? Então, perfeito. Então, antes da pandemia, era isso. Por pior que fosse o síndico, por pior que fosse a administradora, eles tinham um emprego garantido. É verdade. Né? Hoje está diferente. Então, ou seja, o mercado, apesar de ter muito síndico profissional hoje, muitas administradoras, ainda o mercado está gigante. Ou seja, ainda tem muito mercado para todo mundo. Agora a questão é o quê? De todo mundo se qualificar, todo mundo estudar para poder atender essas demandas, principalmente com esse plano diretor novo de São Paulo. Vocês da CEL já fizeram uma pesquisa de mercado para saber quantos condomínios são lançados no estado de São Paulo? Esse ano, não no estado, mas se não me engano, na cidade de São Paulo, 25 agora, está sendo cerca de 800 ou 900 condomínios que estão sendo levantados. Por ano ou por mês? Não, esse ano de 2025. Então é muito. Quero muito também por mês. Exatamente. Imagina no Brasil. No Brasil, né? Isso são 800 condomínios em São Paulo, tá? São Paulo. Quando a gente fala, né? Aqui, capital, você diz, né? Exatamente. No ano passado... A gente está, nesse cálculo, a gente está desconsiderando interior. Sim, está falando São Paulo, cidade de São Paulo. E no ano passado foi a primeira vez na história em que se construiu mais apartamentos do que casas. Então isso só mostra a tendência desse mercado crescente e que cada vez mais vai exigir uma mão de obra mais qualificada. Sim, sem dúvida. E aí, João, o que você tem a complementar aí? Olha, Thaís, referente a esse tema que você comentou também, Gustavo, eu vejo que a primeira coisa que todo profissional do mercado condominial, não só o síndico profissional, né, ele tem que primeiro entender, acho que duas coisas principais, né? Primeiro que hoje a concorrência e a própria régua que você mencionou da profissionalização, ela está cada vez mais alta, né? Então a gente tem que ter em mente duas coisas, né, que você aqui que nos assiste pode ter isso em mente. Primeira, né, qual é a rua hoje mais movimentada do mundo, né? A gente pode dizer que é a internet. Por quê? Porque a internet é como uma vitrine na Avenida Paulista. Sem dúvida. Nós temos os produtos, nós temos ali um monte de gente passando ali o tempo todo. E hoje, qual é a moeda mais valiosa do mundo? Nós sabemos que hoje é a atenção. Então, todos os profissionais e empresas, elas estão constantemente tentando captar a sua atenção de todos os motivos, de todas as formas. Atenção e informação. E informação. Inclusive as mídias, né, que hoje eu falo sempre que é a nossa principal vitrine de vendas, porque hoje, até se você pegasse uns anos atrás, você podia colocar um cartãozinho, desenvolver um cartão, entregar para a pessoa num evento. Hoje, muitos jovens, inclusive, já estão escaneando um QR Code e já falam assim, olha, me segue aqui no Instagram, me segue aqui, etc. Olha minhas mídias, olha o meu portfólio digital, tudo via QR Code. Então, a gente sabe que isso é uma coisa que está se desenvolvendo muito.
E se a gente for pensar nessa questão de, por exemplo, hoje, todo profissional que busca ganhar, não só monetizar o seu serviço hoje, e também ganhar escala e ganhar notoriedade, que é o que as empresas buscam, elas precisam entender de fato a própria cabeça do cliente. Sem dúvida. E a cabeça do cliente não é simplesmente saber o que ele está pensando, é justamente o que ele está precisando. Porque hoje, quando a gente fala de mídias, a gente tem que ter um direcionamento de uma forma tão segmentada que a gente precisa saber medos, objeções, preocupações do cliente para você poder construir uma narrativa correta. E talvez você pensar dessa forma, você pode até se perguntar, poxa, hoje o que difere de um concorrente, né? A gente pode até pensar, inclusive a Cell trabalha muito, né? O Gustavo está aqui presente, ele sabe disso, sobre isso, porque hoje a própria experiência pré-venda e pós-venda do cliente é o que de fato faz essa diferença. Com certeza. Porque a gente sabe que hoje, se você vende serviço, você vende commodity. O que significa essa commodity? Qualquer um pode vender. Serviço, da palavra de uma forma mais intrínseca, né? De uma forma mais robusta, qualquer cliente pode. Se eu, por exemplo, tenho uma barraca de sorvete, eu vendo sorvete na praia, outras 1 milhão de pessoas podem fazer o mesmo. E o que muda? É o sorvete? Não, todos podem vender da mesma marca, no mesmo horário, podem estar competindo pelo mesmo cliente. Mas o que vai diferir? É a experiência. Então, eu te vendi um sorvete num palitinho, o meu palitinho você pode concorrer a um sorvete de graça. Isso já é uma experiência diferenciada. Sem dúvida. Sem dúvida. E hoje a empresa Imprenation, isso. Ela faz um trabalho junto com a administradora Cell hoje? Ela atua nessa parte da comunicação? Isso. A Imprenation, né, um dos focos principais dela é justamente desenvolver profissionais a aprenderem a se comunicarem melhor, a venderem melhor as suas ideias. Interessante. Né? E uma das diferenciais que eu também posso trazer desta empresa, tá? É que ela é uma empresa que ela não foi criada somente a partir de uma necessidade. Ela foi criada a partir de uma vivência. Por quem? Por mim. Eu vivenciei tudo que eu falo nas minhas mídias, etc. Né? As pessoas que me acompanham por mais tempo sabem disso. Eu vivenciei tudo. E eu vejo que hoje quem vende bem é quem vende o que vive. Sem dúvida. Entende, Thaís? Então, de fato, tem muita gente, às vezes, até às vezes o teu próprio concorrente, que tenta vender o que não vive. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas quem vende o que não vive não entrega. Não entrega, porque ele não conhece, porque quem vende o que vive sabe o que o cliente precisa. É verdade, a gente vê no mercado muitos aventureiros, né? Uhum. Que entram na onda de algumas pessoas, né? E eu sempre, né, vou falar uma coisa assim, eu sempre falei para meus filhos, não é a faculdade que faz a pessoa, é a pessoa que faz a faculdade. No momento que ela absorve o conhecimento e ela se entrega e a vivência dela vai fazer o caminho. Não sei se faz sentido para vocês, né? E, cara, eu acho isso incrível, né? Porém, hoje no mercado, a gente vê que muitas pessoas não se importam em levar conhecimento, ou agregar conhecimento, ou, enfim, vendem muita fumaça, não é verdade? E eu queria saber um pouquinho de vocês em relação a isso. Perfeito. O que a gente está falando agora sobre os aventureiros do mercado. Os aventureiros, o vendedor de fumaça. Então, eu vou dar um exemplo comum. Hoje, qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos pode se intitular Sou Síndico Profissional. Eu fiz um curso X na internet, tenho um certificado e vou me lançar síndico profissional. Vamos imaginar que, por exemplo, ele pegou um condomínio que tem um faturamento de R$200 mil por mês. E é um condomínio de 500 unidades. Bom, cada unidade está pagando em torno de R$400 por mês. Se você for olhar a cota mensal, não é uma cota tão alta. Mas se você for olhar um montante de 200 mil, quantas empresas que faturam 200 mil por mês? Exatamente. Concorda? Concordo plenamente. E 200 mil por mês equivale a quê? 2.400.000 no ano. E tudo isso na mão de uma pessoa aventureira, com 18 anos ou 19, que se aventurou a ser síndico profissional e, por acaso, ela foi eleita. Por quê? Porque os condôminos não têm a menor ideia do que estão colocando na mão do síndico. Exatamente. Então, ou seja, o síndico ele tem responsabilidade legal, fiscal, civil, criminal pelo condomínio e justamente essa responsabilidade de cuidar do patrimônio e do dinheiro. Mas não é a administradora que tem que cuidar? Sim, mas o síndico, de qualquer forma, ele continua sendo o responsável legal. Nossa, e isso é um assunto que a gente conversou também no podcast, quando o síndico joga a responsabilidade para a administradora. Porque isso é uma coisa que acontece muito, gente. Já vi síndico falar assim, olha, eu vou contratar uma empresa na parte de segurança, que é Simples Nacional. Coloquei uma Simples Nacional no meio
das cotações para apresentar em assembleia. A gente sabe, isso é um tema que eu bato muito, porque é o que acontece muito no mercado, né? Porque é a questão do preço. Né? Então ele pega a Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido, mistura tudo, e a gente sabe que empresas com lucro, o Simples Nacional mais barato, porém tem suas questões no qual impedem de prestar serviço de portaria, zeladoria e até questão de limpeza, dependendo do que for, né? E aí ele fala, não, mas eu vou jogar isso para uma assembleia decidir, e a assembleia é soberana. Isso foi um tema do outro podcast. Exatamente. E muitas vezes ele também joga a responsabilidade para a administradora, fala assim, mas eu passei pelo clive da administradora, a administradora falou que ok, né? E também já ouvi o lado da administradora falando, não falei ok, eu simplesmente falei que não poderia. Porém, eu não posso impedir que o síndico coloque e pratique esta situação. Né? Então, eu queria que você também me explicasse a relação, como que você trata isso? Como que a CEL trata isso hoje? Né? Quando o síndico te impõe, não, você me orientou, realmente não pode, mas como que funciona hoje dentro da CEL isso? Não, tá legal. Te botei na fogueira. Não, inclusive, isso é um tema legal, né? Porque tem muitas pessoas que confundem o papel do síndico e da administradora. Tem pessoas que até acham que o síndico é um funcionário da administradora. E não quando, na verdade, é o contrário. Então, vamos imaginar um condomínio como se fosse uma empresa. O síndico, ele é o CEO. Ele é o que tem o poder da caneta, ele é o que direciona a parte estratégica. E a administradora é uma executora de decisões do corpo diretivo. E quando eu falo corpo diretivo, seria quem? O síndico mais o conselho. Então, vamos supor, o síndico, administradora, contrata essa empresa X. A gente não recomendamos. Mas, de qualquer forma, o síndico ele determinou essa contratação. E agora, né? Estamos numa saia justa, como vamos fazer? Então, especificamente nós, da CEL, a gente documenta e deixa claro também para o condomínio que foi alertado, ou seja, não só para nos resguardar, mas também para fazer mais um novo alerta. Porque assim, a administradora, ela orienta, né, o cliente, né? Orienta o síndico aqui, isso não é legal fazer. Exatamente. Mas a decisão é dele. Então, ele é o representante do condomínio, inclusive foi ele que contratou a administradora. A administradora não está deixando de prestar um serviço de orientação, né? Mas também ela não pode se opor a qualquer situação. Não, perfeito. Assim, a administradora, ela executa as ações, né, do síndico, do corpo diretivo, porém, lógico que ela não vai aceitar qualquer decisão. Se for algo que infringe a lei, se for alguma coisa que a gente, claro, nitidamente perceba que vai prejudicar o condomínio, a gente sempre vai documentar e dizer, não pode, alertar, isso. Insistentemente alertar, principalmente o conselho, né, justamente para prevenir que o condomínio tenha prejuízo. Agora, imagina numa situação dessa em que tem um síndico profissional, entre aspas, inexperiente, que deu essa canetada e pega uma administradora também que está na zona de conforto, não quer ter trabalho nenhum e não quer confrontar o síndico. Ela vai acatar, e depois o condomínio vai descobrir lá na frente que tomou um prejuízo legal por ter colocado na mão, né, da administração duas pessoas que não teriam essa competência, né, essa capacidade. E hoje é muito comum isso no mercado? É bastante comum acontecer. Eu vejo muitos condomínios que pedem proposta para nós e toda vez que eu vou fazer uma proposta, eu pergunto o que está acontecendo hoje, qual é a tua dor? E a maioria é reclamação disso. A administradora não está me assessorando direito da forma que deveria ocorrer, ou quando são moradores que não estão satisfeitos com o síndico ele é arbitrário, o síndico ele é ditador, ele não dá transparência na gestão dele, nós pedimos prestação de contas, ele não abre, ele tomou decisões contrárias ao que foi decidido na Assembleia. Então, infelizmente, ainda é comum encontrar isso. Eu até queria fazer um complemento, que é uma das coisas que eu vivencio com os próprios síndicos, clientes que vêm me procurar, e você, o exemplo que ele deu dos 18 anos, né, Gustavo? De, às vezes, uma pessoa inexperiente pegar realmente um patrimônio que é grande, que é um condomínio. E eu acho que o síndico que, às vezes, ele consegue exercer um cargo e sendo menor de idade, ou até que às vezes a gente sabe que não necessariamente a idade é igual à experiência, eu acho que vai mais por vivência. É porque até os próprios condôminos, na hora da eleição desse síndico, eles não sabem, de fato, o que de fato é e faz um síndico. Por exemplo, eu já recebi um síndico conversando comigo, que eu sempre gosto de ter essa análise, do cara falar, poxa, eu durante uma renovação da eleição,
um dos condôminos reclamou de que a luz do apartamento dele, né, a luz estourou e eu, como síndico, não fui lá arrumar essa luz. Nossa! E o condômino acha que essa é uma função de síndico. Então a gente sabe que a desinformação, às vezes, prejudica esses profissionais. Síndico com acúmulo de função. Isso, marido de aluguel. É isso faz parte da comunicação, né? E aí eu vou aproveitar esse gancho, né? Hoje a comunicação dentro do condomínio é muito importante, né? Desde o momento que você faz uma previsão orçamentária, que você leva para uma assembleia, ou que aconteça qualquer situação dentro do condomínio. E muitos síndicos utilizam o quê para comunicação? WhatsApp. O WhatsApp, quando ele entrou nesse mercado, era a solução da comunicação. Hoje está virando um problema, pelo menos na minha visão, porque as pessoas começaram a ser imediatistas no retorno, não tem mais paciência, tudo que manda no WhatsApp você tem que responder imediatamente e tudo virou emergência, né? Porque antes não tinha tanta emergência, mas qualquer pelinho, ovo, a pessoa já manda e já quer documentar isso eu acabo vendo que não é legal. Hoje, por exemplo, os síndicos, o que você, pela sua empresa, aconselha os síndicos hoje, principalmente na área de comunicação? A gente sabe que o mercado oferece aplicativos, inclusive a CGTEC, ela oferece isso para os clientes, um aplicativo de comunicação, onde você centraliza as informações para que elas não se percam, porque quando você cria grupos, a informação acaba se perdendo, muitas vezes até o próprio síndico acaba sendo o último a saber do que realmente está acontecendo. E eu queria a sua opinião e hoje qual o trabalho que você indicaria para esses síndicos hoje no mercado? Então, essa divergência de informação é uma coisa que realmente, na verdade, infelizmente, ela é muito comum, né? E hoje, às vezes, o mesmo condômino, né, ou uma outra pessoa que quer comunicar um síndico, às vezes ela manda uma mensagem via, por exemplo, um direct do Instagram, manda lá no WhatsApp, às vezes um síndico ele passa por ter 30, 50 grupos de aparelho celular lá dentro do WhatsApp. E uma das coisas que a gente pode controlar isso, porque, de fato, uma pessoa que quer conversar com você, ela tem o seu número, não tem como você meio que criar uma barreira de evitar com que ela te comunique. Mas a gente tem ali facilitadores, né? Claro, a gente tem os chatbots, né? Que são basicamente ali você desenvolver perguntas frequentes, né? Que você recebe, então valores de orçamentos, como que você faz tal coisa, como que vai ser essa reforma, e você deixar isso meio que pré-programado e dependendo da ação do cliente, esse sistema identifica e faz essa resposta. Ou até, se você é uma pessoa que não deseja fazer nenhum tipo de investimento inicial para isso, no próprio WhatsApp mesmo você tem uma resposta automática, de modo que você pode delimitar o teu horário de atendimento, então das 9 às 18, por exemplo, e quando você recebe um contato de alguém que não está na sua lista salva, automaticamente o seu número dispara essa mensagem para ele. E pedir também para vocês síndicos, para vocês fortificarem as suas presenças nas suas mídias, no seu Instagram principalmente. Então tudo que é voltado a questões da própria eleição, questões de reserva, tudo que envolve algo que o próprio condômino precisa saber, que você evite de externalizar isso para diversas fontes e deixe em uma só, porque lá no Instagram você pode postar, por exemplo, lá um stories, vamos dizer assim, dizendo, olha gente, a reunião de hoje foi cancelada. Então você meio que já divulgou e você se priva de possíveis reclamações ou até no próprio WhatsApp, que ele é um aplicativo que pode ser fraudado, digamos assim, porque a pessoa pode entrar no código do WhatsApp e fazer a alteração do que você escreveu, por isso que não é aceitado como prova quando se trata de algo mais jurídico. No Instagram você não tem esse problema, né? Então cria um ambiente, nem que seja ali um próprio destaque que você coloca ali, olha, a partir de hoje, fala para todos os seus clientes, tudo que você precisa sobre esse aspecto está lá, então não tem como o condômino, o cliente fala, olha, não achei, não sei como, que você já divulgou e você evita se isentar. Então a gente entrou aqui na questão, hoje, para você ser um profissional que tenha uma aceitação de mercado, tem que estar conectado. Com certeza. Você tem que estar se promovendo o tempo todo na rede social e também tomando um certo cuidado com a divulgação, com a comunicação. E hoje a sua empresa, ela dá essa assessoria para essas pessoas. Exatamente. A minha empresa ela faz uma análise estratégica, tá, do que você precisa, e não só o que você precisa na questão de venda, mas para você se desenvolver nessa questão mais de mentalidade que você precisa ter. Bacana. Porque quando você lida com as mídias, você tem que jogar um jogo deles, é um jogo frio.
E quando as pessoas falam disso, elas tentam fazer algumas maquiações de que todos os profissionais que exercem o seu tempo mais nesse tempo, eles não sabem que isso é verdade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro dessa fresa que eu digo. Se você usa o teu Instagram de uma forma profissional, você não pode ter familiares lá dentro. Isso era um ponto que eu ia comentar também, porque muitos misturam, né? Por exemplo, Thaís mistura bastante. Porque, por exemplo, na verdade, assim, não é que você não possa ter nenhum. Mas, assim, a gente tem que partir do intuito que o que é as mídias? É engajamento. É engajamento, exatamente. E na grande maioria das vezes, os seus familiares não vão comprar de você, eles não vão querer assistir seu vídeo ou o que você colocar ali até o final. Então, eles gostam do seu perfil por causa de você e não pelo que você vende. É verdade. Então, é justamente ali fazer uma prévia análise. Inclusive, o próprio Instagram você consegue saber a idade do seu público, a região do seu público, o horário que ele está mais ativo. Você já tem literalmente dados para você saber que hora impacta e quando vende para eles. Isso é verdade, gente, porque eu já ouvi umas pessoas falando assim, olha, eu vou colocar aqui, mas tal hora do dia eu vou postar porque a visualização é maior. A gente tem que estar atento também a isso. E aí eu queria, assim, voltar no assunto da implantação, porque eu vejo que a implantação, ela tem muitos detalhes e eu acho que a comunicação, ela integra perfeitamente em relação a isso. Porque hoje o morador, o proprietário, quando compra um empreendimento, muitas vezes a gente vê que ele fica carente de informação, né? Então, muitas construtoras em empreendimentos assim pecam muitas vezes na comunicação. E aí, por exemplo, a CEL, ela vem dar também essa parte de assessoria para essas construtoras, essas empreendedoras, dizendo qual o caminho que ele tem que trabalhar para que a implantação seja uma implantação mais tranquila, né, clara, objetiva. Me fala um pouco, até vocês dois podem estar discutindo esse tema, porque eu acho que um encaixa com o outro. Assim, a maioria dos estresses que acontecem, principalmente no começo da vida do condomínio, são informações que, na verdade, se fossem divulgadas com antecedência, cortaria 90% das reclamações. Então, eu vou fazer um exemplo bobo, tá? Todo mundo vê hoje obras do metrô pela cidade de São Paulo, mas só que ela está lá no fundo da terra. A gente só vê um canteiro de obra, o pessoal está trabalhando lá dia e noite, escavando túnel, suando forte, mas para quem está lá na rua, fala, nossa, mas essa obra só está parada aqui há 3 anos, ninguém está fazendo nada. Aí começa a ficar revoltado, né? E por que a pessoa tem essa sensação que não está fazendo nada? Porque o pessoal que está lá na obra, lá embaixo, não está sendo visto. Então, fazendo uma comparação, tem muita coisa que a administradora e o síndico estão trabalhando para o condomínio de implantação, mas só que qual que é onde que elas pecam? Elas não dão publicidade. Então, se ela consegue fazer uma forma de comunicar aos moradores, olha, essa semana aconteceu isso, isso, isso. Aí o pessoal, entendi agora por que o elevador estava parado. Agora entendi por que isso está demorando um pouquinho. Então, ou seja, quando a comunicação é feita de forma, no tempo correto, né, de forma clara, então isso diminui muito o nível de reclamação dos moradores, aumenta a satisfação e também deixa a gestão mais leve, né, mais fluida. Então esse é um erro comum que acontece, tá? O síndico e a administradora não darem publicidade das coisas que foram feitas para o condomínio naquele mês ou naquela semana. E eu até quero puxar o exemplo da CEL, né? Que a CEL, nos últimos 4 anos, que ela teve um bom desenvolvimento na comunicação, hoje é uma das empresas que está participando e sempre, né, participa de um dos maiores eventos do mercado condominial, que são as feiras, né? As feiras para síndicos, feiras para esses modelos. Inclusive, participamos recentemente do Expo Síndico, né? Que foi um estouro ali, né? Foi muito legal o evento. Exatamente. Então, a gente vê o poder da comunicação e foi muito interessante. Eu nunca havia pensado nesse ponto, Gustavo, que você trouxe, porque realmente ali, eu às vezes, até como pessoa, como condômino também, que nós somos, né? A gente vê obras e a gente fala, poxa, mas já está 1 mês, 2 meses parado, mas é que o pessoal da obra não faz essa divulgação. Então, a gente tem que tentar encarar como é que a administradora traz isso para a realidade dela e comunica de fato os seus clientes, mostrando que está tendo desenvolvimento para não haver reclamações sem sentido, por exemplo. Cara, isso faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, você compra um empreendimento na planta, digamos assim, né? A ansiedade do proprietário, né? Do morador em saber como que está o andamento, hoje você não tem informação nenhuma. Isso é um trabalho que eu acho que deveria ser vendido para o morador, para o proprietário que compra um empreendimento. Então, né? isso é interessante. No caso, o proprietário, porque ainda não é morador.
ele tem que saber as fases. Eu acho que a comunicação é muito importante. E a maioria dos empreendimentos não fazem a comunicação com aquela família que acabou de comprar, né? Eu acho que isso até promove, no futuro, um novo empreendimento. Porque o cara fala assim, nossa, eu comprei e eles me mantêm informado de fases e fases do que está acontecendo. Então, eu me sinto seguro em comprar um empreendimento com aquela, né, construtora, né? Então, isso faz muito sentido. Um exemplo, antes até de você dizer, só para complementar o que ela disse, eu já vi pessoas reclamando das próprias entregas das construtoras, porque na grande maioria das vezes você tem ali, você comprou hoje, você vai receber em dezembro daqui a 3 anos. Mas por falta dessa justamente comunicação, Thaís, que você comentou, quando chega na hora do dezembro da entrega, ela fala, puxa, a gente vai ter que postergar por mais 6 meses. Aí cai na frustração do cliente. E aí pronto, a construtora como marca se queima. Próximo imóvel, patrimônio que o cliente for comprar e ver aquela construtora, não quero, tive problemas. Exatamente. Então isso tem que tomar cuidado. Isso é uma área que eu acho que... Até juntando essa parte... João, bora lá, hein? Não dorme no ponto, não. Bora lá. Sim, até juntando essa parte da experiência do cliente com a comunicação, vamos pegar um exemplo de um condomínio que está nascendo. Então a Thaís comprou um apartamento com uma incorporadora e é o sonho dela, né? Então você já não vê a hora daquele bebê nascer, do apartamento ficar pronto. E quando você comprou o apartamento, a incorporadora falou, olha, a concepção, o conceito desse empreendimento é desse jeito. Então, vamos supor que é um prédio de estúdios e que o conceito, por exemplo, seja para ser short stay. Então, essa é a tua expectativa, né? Mas ela não comunicou isso nem para o síndico e nem para a administradora. Aí, por acaso, depois que o condomínio foi instalado, o síndico fala, não, vai dar muito trabalho ficar gerenciando pessoas entrando e saindo toda hora por causa de short stay. Vamos vetar. Qual a sensação que você vai ter, Thaís? Nossa. Péssimo, né? Péssimo, né? Com certeza. Então, hoje, tem muitas incorporadoras se preocupando com isso e por isso que elas acabam fazendo já um trabalho prévio, junto com a administradora e com o síndico, para poder falar, olha, o conceito do prédio vai ser esse, então o cliente está esperando isso e a partir do momento que a administradora e o síndico já sabem a expectativa do cliente, então eles conseguem fazer um escopo de operação, uma taxa de previsão, uma previsão orçamentária, uma taxa condizente com o que foi prometido lá, né, pelo corretor que vendeu o imóvel, tudo bem que nem sempre vai bater, né? Mas desse jeito faz com que a experiência do cliente seja melhor, a expectativa seja atendida, e aí, a partir do momento que o cliente ficou satisfeito, ele volta a comprar outras unidades futuras da incorporadora. Então, antigamente, a maioria entregava o prédio e falava, olha, administradora, síndico, sejam felizes. Toca o filho seu. Até a próxima. Exatamente. E isso acabava prejudicando futuras vendas, né? Hoje não. Então elas se preocupam com esse sucesso, né? Com essa experiência para que o cliente seja recorrente, né? Volte a comprar outras unidades. Eu queria comentar uma coisa que eu fui visitar a CEL, adorei a estrutura, uma administradora maravilhosa. Gente, eles têm sala de massagem para síndico, para funcionário. Então é uma empresa que se preocupa também com bem-estar. Isso é muito legal. Porque hoje em dia a gente vive num estresse, né, diário, né? Hoje em dia o burnout está aí, né? Sim. Então, puxa vida, isso foi muito legal, viu? Vocês estão de parabéns a iniciativa de vocês em relação a isso. Não só na parte de comunicação, mas eu vejo que vocês também se preocupam com bem-estar. Eu queria passar horas aqui falando com vocês, tá? Mas infelizmente a gente tem um tempo, né? Mas eu queria dar um momento para que vocês pudessem conversar com o público, né, colocar aí à disposição o trabalho que vocês desenvolvem. Até mesmo gostaria, Gustavo, né, que você tomasse a frente disso e convidasse os síndicos a conhecer a estrutura da CEL, né, e fica à vontade. Aí é tudo seu e depois deixa seu telefone de contato. Tá bom, obrigado, viu, Thaís, pelo convite, pela participação no seu podcast. Imagina. E sobre a CEL, um recado que eu gostaria de deixar é que ela existe há 36 anos, desde 1988. É uma empresa que sempre cresceu, principalmente por indicação boca a boca, ou seja, ela presta um serviço bom, melhor vai ser recomendada, né? Uhum. Exatamente. Tanto que um dos nossos casos de sucesso é que o nosso condomínio número 1 e número 2 ainda estão na nossa carteira até hoje. Olha que maravilha, 30 e quantos anos? 36 anos. Meu Deus! Trocaram vários síndicos, trocaram vários conselhos e até hoje a CEL está lá, né, por entrega, por qualidade.
Bom, a nossa sede fica na Avenida Pompeia, fica perto do estádio do Palmeiras, perto do Shopping Bourbon. Convido todos a vocês a virem conhecer a nossa sede, a nossa estrutura, entenderem como que nós, como administradoras, podemos auxiliar vocês a deixar o trabalho mais fluido, mais leve. Afinal, a administradora é um órgão de confiança do síndico e do corpo diretivo. Então, é sempre importante a gente ter um trabalho proativo, um trabalho sempre em sintonia com vocês, para que você tenha sucesso, síndico, a CEL tenha sucesso e dessa forma todo mundo cresce, a gente ganha mais condomínios, vocês ganham também mais notoriedade, ganham outros condomínios e todo mundo fica feliz. O endereço é Avenida Pompeia, número 645 e quem quiser falar direto comigo pelo WhatsApp é 11 9 4172 1122. Vamos lá, João. Perfeito. Primeiramente, novamente te agradecer, Thaís, por esse momentinho aqui. Nós somos aqui meio suspeitos, né? A gente adora fazer isso, a gente ama o que a gente faz. Percebi. Né? Mas eu sou uma pessoa apaixonada por inovação, Thaís, uma pessoa apaixonada por ajudar o próximo, né? Eu, graças a Deus, nos últimos anos, antes inclusive até de abrir a Imprenation para o mercado, eu pude presenciar muitas transformações de vidas que eu acompanhei e que eu pude ajudar. Né? Inclusive, os meus maiores cases, eu gerencio uma comunidade com mais de 300 empresárias, ou seja, nossa, que bacana. Eu sou a única figura masculina neste projeto, nesta comunidade, que chama-se Clube W Condo. Né? E a gente sabe que quando a gente desenvolve isso, a gente aprende muito profissionalmente. E hoje, se você é um profissional que justamente busca uma qualidade de vida melhor, porque eu posso chegar aqui e te falar que eu te vendo serviço, mas isso é meio óbvio, nós todos vendemos serviço, né? Mas eu quero vender justamente uma qualidade de vida melhor para você e justamente ali monetizar e potencializar a tua aparência aqui nas mídias. Então, se você precisar de um profissional ou de uma empresa profissional que te ajude com os anúncios de empresa, que te ajude com a gestão das tuas mídias, que te ajude em elaborar e melhorar a tua comunicação para o teu público, ou até se você não sabe quem é o seu público, porque faz parte do início de todos, nós fazemos essa análise, essa estratégia para você. E se você também é um síndico que busca ser um mentor, busca ser um palestrante, ou profissionais que buscam esse tipo de profissão, porque a gente consegue as profissionalizações dos profissionais quando tem outros que já passaram e vão transformar esse conhecimento para você, pode contar conosco também. Os nossos contatos, né, o meu contato telefônico é o 11 9 8281 8625 e meu @ do Instagram é João Schiapati, SCHIAPATI, tá? E conto com vocês e muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês e gostaria de dizer que a CGTEC não é só uma empresa de segurança patrimonial e facilities, é uma empresa que está preocupada em levar conhecimento para o síndico, então a gente sempre busca aí com vocês, né, pautas que vocês queiram estar conhecendo, que a gente possa estar abordando para levar aí o conhecimento. Conte com a gente, nos sigam na rede social e, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui passando mais conhecimento para vocês. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigado. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.